Bem, alunos, aqui quem fala é o professor Igor de História. Estamos aqui numa aula do 8º ano. É um prazer estar novamente com vocês. Quero lembrar que a nossa aula eu não pretendo passar de 10 minutos, se passar vai ser muito pouco. E vamos lá então. Vamos lá. Nossa aula é sobre independência da América Latina e formação dos Estados Nacionais na América. Inclusive, na última aula, nós falamos sobre a independência do Haiti. Está aqui, Haiti. E foi uma independência bem específica, bem peculiar ali na América, onde houve uma intensa participação de escravos, negros escravos trazidos da África, que lideraram esse processo de independência. Uma coisa praticamente única no processo de independência entre aqueles estados, colônias. Vamos passar aqui. Vamos falar da independência do México, mas antes de falar do México, eu quero deixar aqui claro uma coisa. O que essas independências tinham em comum? Que independências, professor? Você vai perguntar. Independências do México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador e tantos outros países, Nicarágua, Cuba, todos esses países, o que eles tinham em comum? O que tinham em comum é que havia uma elite econômica chamada de crioulos que queriam ter mais liberdade de comércio e liberdade também na elaboração das leis. Como a Espanha tinha uma rédea curta e não deixava que os colonos tivessem liberdade, eles então aproveitaram o momento em que a Espanha estava fraca, em que a Espanha estava invadida pelo exército napoleônico, em que a Espanha estava sem poder manter como antes o seu processo de vigiar e controlar. Então eles aproveitaram esse momento para lutar pela independência. Isso que eu estou falando é de um modo geral. Existem casos particulares, mas é isso. Então uma elite lá queria independência e queria sim mais liberdade. Liberdade para escolher de quem ia comprar os manufaturados, para quem ia vender seus gêneros agrícolas e tudo. Outra coisa que essas independências têm em comum é a desigualdade social, a concentração de renda, de dinheiro e de terras que ela gerou. Pouca gente rica, muita gente pobre. Isso é uma marca dos países que vieram desse processo de independência da América Espanhola. Foi? Vamos lá. Desculpa isso, eu estou falando muito rápido, viu? Mas é tanta coisa. Vamos ler aqui a independência do México. A região do atual México fazia parte do vice-reino de Nova Espanha. O movimento de independência da região teve início em 1810, no povoado de Dolores. Liderado pelo padre Miguel Hidalgo, um grupo de indígenas e mestiços lutavam contra o governo colonial, iniciando uma revolta que foi chamada de Grito de Dolores. Hidalgo defendia a divisão das grandes propriedades rurais e distribuição de terras. Atenção aqui, viu? Olha o que esse padre defendia. Ele defendia uma coisa diferente do que eu falei. Poxa, eu falei que essas independências tinham em comum concentração de renda, pouco rico, muito pobre. O padre aqui queria distribuir as terras. Ele queria uma sociedade mais igual. Ele queria suspender os impostos sobre os índios. Ele queria acabar com a escravidão. Olha, uma causa nobre, mas olha o que aconteceu. Vamos ler a partir daqui, ó. Olha a setinha do mouse. Viu? Aqui, vamos ler aqui. Liderando um exército formado por índios, mestiços e brancos pobres, Hidalgo seguiu para a cidade do México. Eles carregavam estandartes de Nossa Senhora de Guadalupe, chegando a conquistar algumas cidades, mas, ao enfrentar as forças da coroa espanhola, foram vencidos. Hidalgo foi preso e executado em 1811. Aqui nessa gravura temos os símbolos da independência do México, tá? Vamos avançar. O padre mestiço José Maria Morelos, aqui na representação, assumiu o comando dos rebeldes. Convocou uma assembleia reunindo representantes de vários grupos sociais. Queria manter a causa nobre daquela luta que começou com o padre Hidalgo, hein? Em assembleia, aqui está errado,
em assembleia reunida em 6 de novembro de 1813, declarou a independência do México. Contudo, o governo foi dissolvido 2 anos depois, pois os colonos ricos uniram-se à metrópole espanhola para defender os interesses em comum. Maria Morelos foi capturada e executada em 1815. Ou seja, aquele projeto inicial de distribuir terras, de tirar impostos, devido aos ricos, os crioulos estão aqui, os colonos ricos, os crioulos, isso não aconteceu. Nesse momento você tem que se perguntar, professor, por que nós estamos estudando isso? Para entender por que na América Latina tem tanta pobreza. Simples assim. Os grandes proprietários continuavam insatisfeitos com o governo metropolitano. Eles desejavam uma independência, mas não por meio de uma revolta popular. Em 1821, Agustín Iturbide, militar que tinha combatido os rebeldes, apresentou às elites coloniais o Plano Iguala, uma proposta de independência para o México que previa, está errado aqui, o estabelecimento de uma monarquia católica governada segundo a Constituição Espanhola, até que pudesse formular a sua própria Constituição. Professor, o que é uma Constituição? Eu não sei. É o conjunto mais importante das leis de um país. As leis mais importantes de um país. As leis que são a base de tudo em um país. Todas as outras leis de um país derivam, são consequência ou estão ligadas às leis da Constituição. Em setembro de 1821, o México foi proclamado independente e os crioulos, olha eles aqui, os riquinhos, assumiram o controle. As reivindicações de Hidalgo e Morelos foram esquecidas, foram esquecidas. Iturbide foi coroado imperador e governou até 1823. O México é a maior nação do mundo de língua espanhola. E o México é um país muito desigual, considerado um país de terceiro mundo, embora tenha áreas da sua economia bem desenvolvidas, é um país aqui herdeiro desse processo aqui, de desigualdade. Agora vamos falar da Cuba, Independência de Cuba. A organização social e econômica de Cuba era semelhante à do Haiti. Por isso, os senhores de escravos em Cuba queriam a independência, mas temiam uma rebelião de escravos, como ocorreu no Haiti. O movimento pela independência só veio acontecer em 1868, ou seja, bem depois da independência do México, do início do processo de luta pela independência do México. A coroa espanhola se empenhou militarmente para manter a colônia. Em 10 anos de luta, a coroa conseguiu manter o domínio colonial. Claro, aqui, nessa época, a Espanha não estava mais invadida pelo exército napoleônico, ela já tinha se reestruturado parcialmente. Vamos lá, segue a setinha do mouse. As lutas pela emancipação só retomaram... Desculpa, eu li errado. As lutas pela emancipação só retornaram, aqui está errado, em 1895, e só conseguiram a independência em 1898 com apoio militar dos Estados Unidos. Atenção, alunos, os Estados Unidos foram fundamentais para a independência de Cuba, ajudando militarmente e economicamente. Mas o que aconteceu com Cuba é que eles ficaram livres da Espanha, mas ficaram dependentes dos Estados Unidos. Viraram o que muitos chamam de, desculpe a expressão, um quintal dos americanos. Mas isso aí é tema para outra aula. Vamos avançar. Aqui nós temos a América Central e temos aqui os países, alguns países da América Central com seus processos de independência, como temos aqui a Guatemala, temos a Federação Centro-Americana, blá, 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 Honduras, Nicarágua, Costa Rica, vamos pular, porque senão a aula não acaba nunca, Vamos lá. Independência na América do Sul. Vamos falar da América do Sul. 2 grandes exércitos combateram nas lutas pela independência. Na América do Sul, tropas lideradas por Bolívar atuaram no norte, na região do vice-reino de Nova Granada e na Bolívia.
Bolívar defendia um projeto no qual os países independentes da América se unissem em uma grande república federativa. Isso, você já deve ter percebido, não aconteceu. O sonho desse homem aqui, homem de posses, um crioulo, era que nessa independência os estados se formassem um único grande país. Ou seja, que Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Argentina, Chile, Paraguai, todo mundo formasse um único país. Isso não aconteceu porque cada local, cada elite local tinha os seus interesses, tá? Aqui nós temos a Batalha de Boyacá, que foi decisiva no processo de independência do vice-reino de Nova Granada, tá? Onde tem Colômbia, Equador, Venezuela, corresponde àquela região ali. Queria ter tempo com vocês de analisar os aspectos dessa imagem, viu? Então vamos embora, senão a aula não acaba. Vamos deixar isso aqui para a próxima aula, viu? Na próxima aula a gente vai falar então da independência na América do Sul, falando sobre Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Brasil, tá? Então, próxima aula, vamos falar sobre Argentina, Uruguai, Chile, Peru e independência do nosso Brasil. Bem, é isso. Desculpe aí se eu falei rápido demais. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Agradeço aqui a todos pela atenção. Tenham todos aí bons estudos, uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.